Nossa casa é o lugar que a gente escolheu para vir. Todos nós, de alguma forma, participamos da nossa, do planejamento da nossa reencarnação. Talvez não tenhamos participado diretamente, como se tivéssemos poder para decidir onde eu vou viver, com quem eu vou nascer ali, onde eu estarei, né? Não é isso. Eu acredito que nenhum de nós teve um poder de decisão para determinar. Mas pelo menos assistir a esse momento, a gente pôde assistir. Então todos nós, de alguma maneira, podemos ver, né, assim, de alguma forma, o que nos esperava nessa reencarnação. Onde estaríamos, as pessoas com quem estaríamos. Costumo brincar com meu filho mais velho, que quando pequeno era muito revoltado, né? Aquela criança que sempre fazia uma pirraça. E aí, de vez em quando, por que você faz isso comigo? Eu não gosto de você, eu não pedi para nascer. Aí você até olha assim, eu falava, pediu. Você pediu muito, muito para ser meu filho. Ele ficava bravo quando eu falava isso. Né? Mas assim, essa era uma sensação. Mas de alguma maneira, sim, a gente participa desse momento, nem que seja só para assistir. Em algumas situações especiais, às vezes a gente até é consultado sobre alguma coisa. Né? Eu tenho uma amiga que há alguns anos, um filho, rapazinho, se eu não me engano, 17 anos, 16, não sei, o menino desencarnou. E ela era espírita, né, frequenta o mesmo centro que eu, ela estava muito bem depois dessa situação. E aí um dia ela chegou para o dirigente da casa, numa reunião que a gente faz especificamente, chamada reunião de entes queridos, que se dedica especificamente para falar sobre desencarnação, morte, o que é morrer, o que é desencarnar. E aí nessa reunião tem um momento de esclarecimento sobre o que são essas coisas, o que é esse processo de morrer, o que é desencarnar. Né? E o dirigente vai falando e esclarece sobre isso. E no final da reunião as pessoas podem fazer perguntas. E aí essa moça levantou, ele pede que faça as perguntas no microfone para todo mundo ouvir, porque essa reunião fica bem cheia, para ensinar para as pessoas, né, para todas as pessoas saírem ali com algum ensinamento. E aí essa moça foi lá na frente, pegou o microfone e falou assim, como vocês sabem, a maioria de vocês sabe, meu filho desencarnou há algumas semanas. E eu, estranhamente, estou muito bem. Mas eu estou ficando com medo de por que eu estou tão bem. Porque todo mundo chega perto de mim e sabe que não é natural a gente perder um filho, adolescente, ainda, né, novo, e fica imaginando que eu estou em frangalhos. É lógico que eu estou triste. É lógico que eu não queria que isso tivesse acontecido, mas tem algo me segurando. Eu estou ficando com medo, porque eu devo estar em algum surto, em algum momento, na hora que a ficha cair, eu vou me acabar. Eu estou com medo porque eu estou bem. Essa era a queixa dela. Segundo ela, o resto da família não estava assim, era ela que estava assim. O pai, o irmão, não estava, eles estavam muito abalados. Mas ela estava conseguindo se manter de pé. E aí o dirigente, então, né, que estava ali comandando a reunião, virou para ela e falou, olha, muito provavelmente, e aí logo depois a espiritualidade confirmou isso, né, é que você foi consultada sobre isso. Antes de você encarnar, antes de você, a mãe, não era o rapaz não, a mãe, antes de você reencarnar, foi perguntado para você, olha, você vai receber um filho, e esse filho precisa de mais ou menos 15 anos para
quitar um débito que ele tem de reencarnações anteriores com a própria consciência. Um débito com a própria consciência. Você aceita? Aceita passar por esse desafio? E você aceitou. É por isso que você está bem. A sensação do dever cumprido. É lógico que ela não lembrava disso, gente. Lógico que ela não lembrava disso. E até mesmo por isso que ela estava preocupada, justamente porque ela estava bem. Então, meio que inconscientemente, meio não, completamente inconsciente, né, ela no fundo ali, né, lá no fundinho, ela sabia que ela fez a coisa certa. Ela criou aquele menino da melhor maneira que podia criar, ela ofereceu o que de melhor ela podia oferecer, né, enquanto mãe, enquanto ser humano, cuidou, criou, era um menino realmente uma gracinha, esse menino, muito educado, muito centrado. E ela ofereceu o que de melhor poderia oferecer para a criação, para a contribuição, né, da evolução desse espírito. Ele ainda teve um tempinho a mais, me parece, eu não me lembro exatamente quanto, mas ele não desencarnou na data que estava ali, né, combinado. Ainda houve ali um acréscimo nesse tempo. Mas essa mãe estava bem. E aí ela ficou mais aliviada por estar bem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu cumpri o papel que me foi oferecido e eu aceitei. Então, o fato dela saber disso fez com que ela se recuperasse dessa situação muito bem. Então, isso acontece com a gente também. Só que, claro, graças a Deus também, né, a gente esquece. Né? Por que eu brinco graças a Deus? Porque às vezes eu tenho dentro da minha casa alguém que eu não suportaria estar perto. Se eu soubesse quem foi aquela pessoa. Se eu soubesse o que nós já fizemos junto em outras reencarnações. Então, que bom que a gente esquece. Mas, de fato, a gente está dentro da nossa casa com quem a gente tem que estar. Eu acho que isso todos nós já paramos para pensar. Bom, isso acho que é do conhecimento, do nosso conhecimento. Todos nós concordamos com isso. Todos nós sabemos que a gente nasce filho de um, se torna mãe, pai de outro, irmão de outro, sobrinho de outro. Estamos perto daquele, mais distantes daqueles, porque temos que experimentar algo com aquela pessoa. Temos que viver algo com aquelas pessoas. Dito isso, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? É essa reflexão que é importante a gente fazer hoje. Que eu estou perto daqueles que eu deveria estar? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Que um filho meu é um desafio assim, assim, assado. Que o outro é um desafio assim, assim, diferente daquele. Mas toca num outro ponto. Que aquele filho tem um desafio disso assim, assim. E que eu tenho, às vezes, como contribuir, mas ele não aceita. Isso tudo a gente já sabe. Cada espírito tem a sua história, a sua experiência. O que a gente vai fazer com isso? Como está a nossa casa? Como estão as pessoas com quem eu vivo? Como eu estou diante dos desafios que eu tenho que viver com aquelas pessoas que estão perto de mim? Para a gente pensar nisso, eu trouxe um pequeno texto. Até na hora que você pegou o livro, eu achei que era ele. Já fui assim, opa, é o livro. Que é Jesus no Lar. O primeiro texto do livro se chama O Culto Cristão no Lar. E eu vou fazer a leitura aqui para vocês dessa pequena historinha. Ela começa assim: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro,
tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, ele falou com bondade. Então, só para a gente entender a cena, o que se coloca aqui nesse início? Jesus, na casa de Simão Pedro, observa ali várias pessoas. E ele percebeu que a conversação não estava muito boa. Ele diz assim, a conversação se fizera improdutiva e menos edificante. Jesus percebeu isso. E aí, então, tomou os sagrados escritos, levantou e começou a falar. E falou assim, Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante, Mestre, naturalmente, eles escolhem os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Ele modela o barro, imprime-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Ele lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, como aperfeiçoar a madeira bruta? Calou-se Jesus por alguns instantes e logo depois continuou. Assim também é o lar diante do mundo. É o berço doméstico. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relanceou o olho pela sala, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos que nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor da sua mesa a sementeira da felicidade? Por que não instalar a sementeira da paz? Por que não instalar a sementeira da boa conversação e do bom pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos também a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura vai começar no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou o mestre, e os olhos humildes e lúcidos, como se não encontrasse mais palavras adequadas para explicar qualquer coisa, murmurou tímido: mestre, seja feito como desejas. E então convidou todos os familiares do apóstolo para a palestra edificante, a meditação, e desenrolou os escritos da sabedoria, e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Esse é o texto. Eu, sem titubear, né, provoco vocês para lerem novamente, né, para tomarem conhecimento do texto quando chegarem em casa, para ler com mais detalhes. Qual é a primeira coisa que se fala nesse texto? Primeiro, fala que o lar é aquele lugar onde a gente tem um laboratório, sabe? É ali que eu ensaio para o mundo. É ali que as coisas acontecem, que eu vou aprender a lidar, para que quando eu sair lá de fora, quando acontecer, eu saber o que eu faço. Eu sempre lembro, quando eu falo isso, de uma experiência que eu vivo todo dia quase. Saio para trás do balé de manhã, chego em casa à tarde, às vezes bem tarde, às vezes um pouco, dependendo do horário de trabalho. E a gente tem um combinado na minha casa, né? Eu tenho três adolescentes. 3 adolescentes, faz uma escala de trabalho. Cada dia um que arruma a cozinha, o outro passa um pano, o outro lava a roupa, o outro pendura. Então, já dá para ver pelas caras aí que eles não cumprem, né? Pois é isso mesmo. Adolescente vai cumprir. Meio desafiador, né? Vamos falar assim, é um desafio. E aí é muito natural, aquele dia que eu saí de manhã, passei o dia fora, às vezes chego em casa 7, 8 horas da noite. O que eu quero esse horário? Sentar à mesa, fazer um lanchinho, tomar um banho e dormir, desmaiar, né? Nem dormir, é desmaiar, né? E aí você vai na cozinha. Cadê a torneira? Não tem torneira. Quebrou? Não, está atrás da louça, entendeu? A louça está tão alta que você não vê a torneira, está escondida atrás da pilha. Morri assim mesmo. Não posso. Tem que rir para não chorar, é verdade. Deixa eu pegar um copo para tomar água. Que copo? Não tem. Está tudo na pia. A dona de casa sabe direitinho do que eu estou falando e sabe que não é exagero, né? Não preciso confirmar não que é feio. Deixa para lá. Nessa hora, qual é a primeira reação? Mas não é possível! Saí daqui 7 horas da manhã, não tinha um copo nessa pia. Agora não tem um copo no armário. Como é que eu vou beber uma água? Não posso! Trabalho o dia inteiro e não posso nem tomar um café quando eu chego na minha casa. Aí a gente, né, faz o show, né? Eu que já chego cansada, já gasto aquela energia para fazer o teatro para o meu público. Esse público como que vai me ver? Ai, que chata, seria melhor que ela tivesse ficado lá. Esse trabalho, será que não tinha jeito de acabar meia-noite, não? Porque, né? Já comia por lá mesmo, chegava, já até dormia. Ai, custa chegar em casa, quando chega já briga com a gente. Né? É um desafio. Mas assim, os dois lados, entende? Porque eles têm as funções deles, que, lógico, não demora tanto a chegar em casa quanto eu, mas eu também estou cansada do dia, eu também tenho o direito a descansar um pouquinho, né? A poder fazer o lanche, a poder ter a casa um pouquinho mais organizada. Custa manter um pouco, não é para lavar, mas se não sujar, vai ter louça para lavar, né? Assim, lava só o copo que você bebeu. Enfim, não acontece. Então, é muito mais fácil, apesar de ser difícil da mesma maneira, assim, né? É a gente fazer esse desabafo de cansaço, né? Do que a gente ter um outro tipo de posição, de direcionamento da situação, né? E um dia, cansada disso, eu acho que eu moro num morro, né? Aí eu já subi no morro, assim, ai que fome,
mas vou chegar lá em casa, aquela cozinha vai estar do jeito que eu acho que eu não vou comer, não. Eu já subindo desanimada, porque eu sabia que eu não ia conseguir descansar do jeito que eu queria. Então eu vi que eu já estava ficando aborrecida antes de chegar. Antes de ver se tinha pia vazia, se tinha copo limpo. Então eu comecei a ver o quanto que aquilo estava ocupado. E aí, por orientação de um amigo, eu resolvi experimentar. Morri de raiva, mas resolvi experimentar. Qual foi a sugestão dele? Andréia, lava a louça. A última pessoa que tinha que lavar aquela louça era eu, vocês concordam? No meu ponto de vista, eu era a última pessoa que tinha que lavar aquela louça. Mas fui, né? Cheguei do mesmo jeito, aquela cozinha assim, a pia assim, a mesa também lotada de coisa. Sabe quando você come e deixa em cima da mesa? Exatamente. Os farelos no chão. Respira fundo e vamos lá. Pega, lava, guarda. Agora eu vou sentar. Aí sentei, comi alguma coisinha rápida e fui dormir. Gente, mas eu dormi numa paz. E aí depois a gente fica pensando, mas é justo isso? Tem até escala que a gente cola na geladeira. Por que eles não... Segunda, você passa a vassoura, você lava a louça, você lá põe a roupa na máquina, o outro pendura. Por que não pode cumprir? Mas olhando por esse lado, que o lar é exatamente o laboratório que eu preciso ensaiar para fazer as coisas fora de casa, eu vou sair gritando com os outros no meio da rua? Né? Então, essa experiência ela foi muito interessante para medir a minha capacidade de aceitação diante das coisas que eu me revolto, diante das coisas que eu não gosto. E eu sigo tentando. Nem sempre consigo, mas tentando. Então, eu chego, aí eu já penso assim, a pia vai estar cheia. Não. Será que a pia vai estar cheia? Aí eu já começo a mudar um pouquinho a história. Que afinal de contas, eu tenho que passar por essa experiência. Né? Então, a gente vai tentando gerenciar e tentando ver por esse lado. Tem dia que eu consigo arrumar a pia sem nada. Tem dia que eu chego e tem surpresa, a pia está arrumadinha, até o fogão está limpo. Né? Tem dia que está a pia daquela altura. Então, eu deixo para a surpresa do dia e vamos tentando ver o que eu consigo, sem explodir ou não explodir. Então, essa é a nossa função dentro de casa. Porque é ali que o desafio vai aparecer. Por mais que ele pareça simples, uma pia cheia de copo sujo, é algo simples. Simples, eu digo assim, do nosso dia a dia. Quem aqui não tem uma pia cheia de louça? Por mais que eu seja caprichosa e lave o copo toda vez que eu bebo uma água, sempre vai ter aquela coisa simples que me aborrece. E toma uma dimensão e faz a casa ficar com aquele clima pesado. Mas é exatamente ali que eu tenho que cuidar desse clima. Certa vez uma amiga que trabalha lá na FEAC, na casa onde na minha casa, espírita, e ela fez um estudo sobre isso, dizendo que o centro espírita é a nossa verdadeira escola. É onde eu aprendo tudo, ensaio tudo, e tudo que eu aprendo aqui é para eu fazer fora daqui, fora do lar, do centro. Então ela diz, por exemplo, que ela trabalhava lá no centro espírita como na reunião mediúnica. E a função dela era de esclarecedora, dialogadora. Qual é essa função? Na reunião mediúnica, os médiums se sentam em torno de uma mesa e, vamos imaginar, ela é a médium, ela está recebendo um espírito. Então, o espírito vai falar através dela, certo? Tem que ter alguém para conversar com esse espírito. Então, é essa pessoa que é o dialogador, esclarecedor, mais ou menos esses nomes que as pessoas usam.
E aí ela tinha essa função, o espírito chegava, ela ia conversar com aquele espírito. Qual é a função desse dialogador? Desse esclarecedor, doutrinador? Algumas pessoas ainda usam o termo doutrinador. Qual é a função dessa pessoa? É chegar e apaziguar o espírito. O espírito normalmente chega muito exaltado, ou com muita raiva, ou com muita tristeza, com muito sofrimento. E o esclarecedor tem essa função de chegar e ouvir. Tem que ouvir, tem que saber o que o espírito quer. Então, normalmente ele chega assim, meu amigo, o que eu posso te ajudar? Meu amigo, qual é o seu... Né? Por que você veio aqui? Por que você veio buscar aqui? Algo nesse sentido. Traz, faz falar. E escuta. E quando você escuta, você tem que entender qual é o problema daquela pessoa que está vindo ali falar com você. Esse não é nem o que ela fala. Você tem que entender o problema que está por trás. Né? E ali, naquele momento, ela acolhe esse espírito. Né? E aí essa amiga dizia assim, se essa é a minha função aqui dentro da FEAC, é o que eu tenho que fazer fora daqui. E aí ela era professora de uma faculdade. E aí quando ela chegou lá na faculdade, ela tem o gabinete dela, ela disse que toda vez que sentava lá na mesa, no gabinete dela, para planejar as aulas, corrigir provas, trabalhos e tudo mais, tinha um aluno que chegava. Professor, posso falar um negócio com a senhora? E aí ela dizia, eu tenho direito de não, eu agora estou ocupada. Não, eu tenho que corrigir os seus trabalhos. Não, eu tenho que corrigir, eu tenho que planejar a próxima aula que eu vou dar na sua turma. Não, eu tenho que planejar essa atividade, porque vocês têm prova semana que vem, nós vamos para o laboratório tal, nós vamos no seu... A função dela ali dentro da faculdade é dar as aulas, mas ela tem também um momento de planejamento. Momento de correção das atividades. Momento de atribuição das notas, das avaliações, enfim, todo o trabalho de professor que, pelo menos, 1/3 dele tem que ser feito fora de sala de aula. Uma boa parte é em sala de aula, mas 1/3 dele, no mínimo, é feito fora da sala de aula. E aí ela fala, não está dentro das minhas atribuições acolher aluno. Isso não é atribuição do professor. A atribuição do professor é ensinar um determinado conteúdo, ainda mais em faculdade. Se fosse na educação básica, a gente tem algumas funções que vai além de um conteúdo. Eu estou ensinando um assunto, as palavras, a separar sílabas, eu estou alfabetizando, mas eu estou ensinando também, eu estou explorando com a criança também uma sociedade, né? Uma postura, como me portar diante do coleguinha, mas numa faculdade, não. Isso não está previsto. Numa faculdade, é muito especificamente para estágio, talvez, a parte prática, talvez, mas aquela matéria daquele curso que eu estou fazendo. É um segmento que já é da profissionalização. Ela não tem obrigação de ali no currículo, na descrição do cargo. Que chegava dele na mesa dela lá. Será, né? Se eu sou esclarecedora aqui dentro da FEAC, eu tenho obrigação de ser esclarecedora fora daqui também. Eu tenho obrigação, se eu aprendo a ouvir os espíritos aqui dentro da FEAC, a acolher os espíritos, a encaminhar esses espíritos, eu tenho obrigação, porque eu estou recebendo o aprendizado aqui para pôr em prática onde? Fora daqui. Por isso que a sala dela parecia cheia de gente. Se ela tinha uma função ali dentro daquela faculdade, os alunos iam atrás dela para buscar orientações que não tinham a ver com a matéria que ela trabalhava, mas buscando orientações para a vida, orientações das suas próprias dificuldades. Aonde ela estava aprendendo a fazer isso? Por isso que lá na FEAC foi dada a função, toda a espiritualidade prepara tudo.
Não é isso que você falava para nós agora há pouco? Tudo preparado, calculado. Eu estou indo e me é oferecido esse trabalho. Eu sou treinada para esse trabalho dentro do centro espírita. Então, daqui para lá é onde eu coloco em prática. O centro espírita é a nossa casa. Da mesma forma que a minha casa. A minha casa é onde estão as pessoas, a princípio, da minha família e que tem, né, uma certa consanguinidade, uma parentalidade. O centro espírita também é minha casa, daquelas pessoas que estão comigo, cuidando, e aonde nós estamos nos cuidando espiritualmente falando. Então nós temos essas duas casas. Tem até um estudo, né, que fala, no Evangelho, fala que o centro espírita ele tem 4 funções na nossa vida. E normalmente de forma cronológica. Primeiro, ele é um hospital. Quando eu chego aqui com muito sofrimento, desesperado, eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo muito. Onde é que a gente vai quando está sofrendo? Então, o centro tem a função de hospital. Depois, a maioria de nós chega aqui em função do sofrimento, né? Depois ele tem a função de uma escola. Quando eu já estou sendo tratada, eu já estou me sentindo melhor, aí eu começo a aprender. Que coisa é essa que eles fazem aqui? Né? Que ajuda a gente. Deixa eu entender um pouco mais sobre isso. Aí ele vira escola. É o lugar que a gente estuda, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, está aprendendo. Né? Depois que você já foi tratada e agora já está aprendendo, você sente como isso aqui fosse a sua casa. Eu estou em paz, aqui as pessoas cuidaram de mim, aqui as pessoas estão me ensinando coisas. Eu estou acolhida e eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Essa é a minha casa. Aqui tem o que eu preciso, é o meu lar. Depois que isso já tem uma função de hospital, de escola e de casa, muda para ser uma oficina de trabalho. Ou seja, depois que eu cheguei aqui, fui acolhida, aprendi a cuidar das pessoas, e tirando todos os recursos dessa casa para casa e oferecendo às pessoas, isso passa a ser meu local de trabalho. Eu começo a trabalhar aqui para cuidar dos outros, da mesma forma que fizeram comigo quando eu cheguei. Então, esse lugar aqui também é minha casa. Tudo que eu aprendo aqui é para eu colocar fora daqui também. A segunda coisa que a gente vê a partir desse texto, né, como se fosse pouca, né, fosse só uma coisa, o lar, como sendo a minha escola onde eu aprendo as coisas para o mundo lá fora, que é importante a gente pensar, são nessas figuras que ele colocou no texto como exemplo para perguntar para Simão Pedro, para ele entender qual é a função do lar. E olhem que interessante, ele coloca isso como ferramentas, é a receita que ele está dando para a gente. Quando ele pergunta assim, Simão, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? E aí ele responde, naturalmente, nós pescadores escolhemos os melhores peixes. Eu acho que nem precisava perguntar, mas está todo mundo pensando, né? Mas eu vou perguntar assim mesmo. A gente está oferecendo o melhor peixe que a gente tem na nossa casa? Se a gente não está, a receita é essa aqui. Temos que oferecer o nosso melhor peixe na nossa casa. Depois, a segunda pergunta. Pescador, tá? Pescador. Segunda pergunta que ele faz é, e o olheiro? Olheiro é aquela pessoa que mexe com barro, né? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente ele modela o barro. E aí quando eu leio essa parte aqui, eu me lembro de quando ainda nova, no ensino fundamental, eu acho que devia ser 8ª série, 7ª série. Eu tinha aquela disciplina que todo mundo tem, todo mundo estuda na escola, que era artes. Na época chamava educação artística. Hoje é artes. E na educação artística, um determinado período, eu não me lembro se era um bimestre ou se era um semestre inteiro,
tinha algo que se chamava aula de cerâmica. Acho que vocês já viram que eu adorei essa aula de cerâmica, né? Mas tinha aula de cerâmica. Até que era interessante você sair da sala de aula, era diferente você ir para a aula de cerâmica. O que era a aula de cerâmica? Uma salinha, um quartinho, lá nos cantos da escola, sabe aquele canto da escola que ninguém vai? Fica aquele cantão da escola. E nessa sala, ela tinha assim, um caixote enorme, quase do tamanho de uma cama de solteiro, cheio de barro. Cheio de barro. O que na aula de cerâmica? Na hora que eu tinha que moldar, e a gente sempre fazia um enfeitezinho para a mãe, né? Eu já fiz canequinha para minha mãe, potinho para minha mãe, pratinha para minha mãe, tinha que fazer um montão de coisa para minha mãe. Enquanto estava na hora de modelar, era legal, você tinha que ter criatividade, inventava um negócio, mas o pior, gente, era limpar o barro. Tinha um instrumento que eu nunca esqueci, que era um toquinho de madeira, e a uma distância assim, mais ou menos, uns 30 centímetros, outro toquinho de madeira. Então, e amarrado aqui na ponta de um ao outro vinha um arame. É como se fosse um varalzinho. Um postezinho, outro postezinho do lado de cá e um arame. Eles estavam fincados, né, numa trava de madeira, mas um arame. É como se fosse um pequeno varal, assim, sabe? O que a gente tinha que fazer naquilo? A gente ia lá na caixa de barro. Vocês acham que naquela época vendia sacolinha de argila lá na Palimontes? Não, vendia não. Era barro puro mesmo, que era tirado de algum lugar, né? E alguém jogou aquele barro ali dentro. Então, você pegava aquela bola de barro, tinha que fazer uma bola, pisando ela, a mão marrom, mas isso era gostoso. Pegava o arame que estava ali, ó, passava a bola assim, ó. Aquela bola partia, né? Aquele arame ele servia só para cortar. Você passava ele no arame assim, cortava aquelas duas bolas. Duas bandas, né? Era uma bola que você cortava e ficava duas bandas. Aquela parte que eu cortei ali, eu tinha que limpar. Porque na hora que eu cortava, eu via pedrinha, eu via resto de matinho, eu via raizinha de planta, cheio de pedra. Aí eu tirava aquelas pedrinhas todas, jogava no lixo, juntava a bola de novo, cortava de novo, tirava todas as pedrinhas, juntava a bola, cortava a bola, tirava todas as pedrinhas. Isso a gente demorava umas 3 aulas para limpar aquela bola de argila, né? Aquilo era argila, aquela bola de barro. Ô, coisa chata limpar a bola, tinha que ficar lisinha. Aí a gente chegava ao professor e perguntava, tá bom? E aí ela dizia, não, ainda precisa limpar mais. Enquanto aquela argila não ficava limpinha, sem pedrinha nenhuma, sem folhinha nenhuma, sem formiguinha morta nenhuma, a gente não podia modelar a nossa peça. É um exercício de paciência imenso. Então o oleiro, né, ele não está ali só para modelar o barro. Ele está ali para limpar o barro, purificar o barro. Aí depois ele modela, aí a peça, né, vai dar a forma que ele quer, constrói uma escultura ou constrói uma vasilha, leva ao forno, ela curte, endurece, pinta, enfim. Aí entra a parte mais artística da história. E aí então a segunda profissão, né, que Jesus sugere ali. Primeiro foi o pescador, ofereceu o melhor peixe. E segundo, estamos limpando o nosso barro? Porque não só a gente tem barro, como as pessoas que estão na nossa casa também têm esses barros, essas impurezas, as nossas sujeiras. Estamos conseguindo fazer a limpeza desse barro para a gente poder moldar e dar uma forma bonita? Porque muitos dos utensílios que a gente tem em casa foram feitos assim, né? Então a gente tem um exemplo ali na nossa casa.
de coisas que foram purificadas e se tornaram aquele objeto, às vezes de enfeite, às vezes de uso mesmo, né? Instrumento para a gente usar na cozinha. O que a gente está fazendo com o nosso barro, né? E a terceira profissão que Jesus coloca é a da madeira, né? Do marceneiro. Ele fala assim: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E aí Simão Pedro responde: lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, como ele vai polir, dar forma a essa pedra bruta? Então, o que representa a madeira? A madeira representa a matéria bruta que eu tenho ali na minha casa, que eu tenho que polir, que eu tenho que esculpir, que eu tenho que dar a forma que eu preciso dar. Nada chega pronto que eu quero. Eu preciso esculpir. Eu preciso ali pegar a talhadeira, colocar aí, e dando a forma. Né? Então, não é que eu tenha... A minha casa é um lugar de só problemas. Só tem pessoas desafiadoras, porque eu nasci com ela, porque eu tenho que aprender. Ok, é isso mesmo. Mas como fazer isso? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou modificar esse ambiente? Porque eu não só posso, como eu tenho que modificar. É isso que Jesus está falando ali. E como? Fazendo, usando dessas 3 profissões. Foi esse o exemplo que ele deu. Primeiro, eu vou oferecer o melhor peixe dentro da minha casa. Eu vou oferecer o melhor de mim. Segundo, eu vou limpar melhor as impurezas, as minhas próprias impurezas, para que eu consiga usar a minha estrutura e dar uma forma melhor e oferecer aquilo de melhor que eu tenho, limpando as impurezas gradativamente para que ela se transforme numa peça bonita, que eu dê aquela forma de uma cerâmica bonita, de um barro que se transformou numa obra de arte. E o terceiro, no meu lar sempre vai ter a pedra bruta, a madeira bruta. A madeira bruta sou eu mesmo. Ou cada um ali é uma peça de madeira bruta. E eu tenho a obrigação de talhar essa madeira. Até nas portas que a gente tem na nossa casa, que a maioria é de madeira, a gente não cuida dela? Por que não cuidar dessa madeira? Eu preciso cuidar dessa madeira. E para eu cuidar dessa madeira, eu não tenho que ficar esperando as coisas acontecer, não. Eu vou usar de instrumentos. Que instrumentos? Para dar forma à madeira, da forma que eu preciso, ele ainda sugeriu ali, Jesus ainda deu os instrumentos. Eu vou usar ali o formão, a serra, né? Hoje a gente tem serras elétricas, é para isso mesmo que serve. Para a gente se polir, para a gente dar a melhor forma. Porque eu sou bruta, que eu tenho que chegar em casa oferecendo essa brutalidade. É ali exatamente o laboratório que eu preciso para polir. E aí eu me lembro agora de uma moça que chegou me procurou no centro, num trabalho de atendimento que a gente faz lá, que temos lá na casa, e ela trazia um relato assim: eu já sofri muito, eu tenho muitas dificuldades, a minha mãe é doente, ela é doente mental, você não sabe quanto que ela me fez sofrer, você não sabe quantos episódios assim, assado, e eu já sofri na vida. O meu pai, diante dessa realidade, nunca olhou para mim. Sempre teve que trabalhar para dar conta das doenças mentais da minha mãe.
das consequências que isso fazia, de arrumar todas as bagunças que ela fazia na vida dela, na vida da gente, na vida da família. Eu já sofri muito. Eu sou muito perturbada por causa disso. E aí eu tentei ir no psiquiatra, ele me dava um remédio, o remédio não funcionava. Aí eu ia em outro, dava do remédio, eu só ficava ruim por causa daquele remédio. Aí o outro trocava o remédio, dava uma dose, eu ficava com sono, o outro eu ficava sem dormir, o outro eu ficava não sei o quê, tinha problema de intestino, problema de estômago, problema de não sei o quê. Nossa, eu já passei na mão de todos os psiquiatras dessa cidade. Aí eu fui procurar um psicólogo. Então os psicólogos só me chamavam de doida. Ninguém conseguia me entender. Ninguém sabe lidar comigo. Aí eu fui e procurei a FEAC. A FEAC não está conseguindo resolver meu problema. Sabe o que eu preciso, Andréia? Eu preciso encontrar alguém que me diga o que fazer. Eu preciso encontrar alguém que definitivamente resolva os meus problemas. Quando eu contei isso para um amigo, ele virou e falou: eu também queria encontrar alguém que resolvesse todos os meus problemas. Quando eu falo dessa moça, de forma alguma eu estou menosprezando ou acusando alguma coisa. É um exemplo de extremo de alguém que olha para as situações de uma forma muito passiva. Quer dizer, eu estou aqui e você tem que resolver o meu problema, porque eu não sei resolver. E aí todos os psiquiatras da cidade não sabem resolver. Todos os psicólogos da cidade não sabem resolver. E lá na FEAC, ninguém resolveu. O que eu vou fazer? E aí a minha triste notícia para ela foi: olha, eu vou te pedir para você agora. Eu já peço desculpa antecipada, porque eu vou falar. Eu vou te dar uma notícia que eu acho que você não vai gostar. Ninguém vai resolver o seu problema. Já tem muitos problemas realmente, né? Mas eu lembrei desse exemplo em função de muito amparo para conseguir forças para se levantar. Mas por que eu lembrei dela? Porque o que Jesus está falando com a gente é: arregar as mangas e vamos colocar a realidade do jeito que a gente dá conta que a gente pode e que a gente consegue através das nossas ações. Não é à toa que na hora que ele dá o exemplo para Simão Pedro, ele fala de 3 profissões, ações. São coisas que eu tenho a fazer. O pescador, ele tem que ir lá buscar os peixes não pulam na mão dele. O oleiro, ele tem que buscar o barro, ele tem que limpar o barro. Tem que esculpir a peça, ele tem que pintar a peça, ele tem que queimar, curtir a peça, para que ela cumpra o objetivo. E o carpinteiro, ele tem que dar forma àquela madeira. Assim também é com a gente. E dentro da nossa casa, é isso que a gente tem que fazer. O convite é que nós possamos pedir a Jesus que nos ensine, que nos mostre, que nos faça estar em alerta para que a gente consiga perceber ali qual é o peixe que eu tenho que oferecer. Dá um pouquinho de desespero, igual a história da pia, dá um pouquinho de raiva nessa história, assim, né? Quando a gente não está acostumado. Mas depois, com o tempo, a gente passa já a ir selecionando o melhor peixe para oferecer para quem está ali, né? Perto de mim. O que é importante para o oleiro? Limpar esse barro. É a parte mais difícil, conto para vocês por experiência. Né? Mais difícil é limpar esse barro. Então, o barro que eu tenho dentro de casa, vamos aprender a limpar. Não é espalhar as coisas. Não é gritar aos 7 ventos: olha, eu não dou conta dessa casa. Olha o que você faz. Limpa aquele barro. Limpa aquela sujeira. Da mesma forma que o oleiro vai tirando as coisinhas do barro antes de dar a forma bonita. E reconhecer que todos ali dentro de casa somos peças de madeira.
bruta, esperando quem tem condições de pegar a ferramenta para talhar. Essa ferramenta ali para talhar madeira são sim, ele citou ali 4, 5 instrumentos. São muito mais do que isso hoje em dia. A gente sabe que temos vários instrumentos para talhar madeira, para dar forma à madeira. E quais instrumentos que a gente tem? O mais importante dele está aqui. A gente está vindo para aprender. Todo mundo está vindo aqui aprender algo para se melhorar. Parabéns. É por aqui que a gente deve, por esse caminho mesmo que a gente deve seguir. A gente tem outros instrumentos, como no caso dessa moça que eu pedi. É lógico que ela precisa de um tratamento psiquiátrico. É lógico que ela precisa de um tratamento psicológico. É lógico que ela precisa dessa indústria farmacêutica. Ela precisa desses medicamentos. Ela precisa do amparo do centro espírita, de um médico, dos profissionais de saúde. Então, isso também são instrumentos para a gente ir dando forma à nossa madeira bruta. Vamos abrir mão desses instrumentos, sim. Abrir mão não, né? Conseguir pegar mesmo, né? Sair e aceitar que temos, em muitos casos, que pedir ajuda. Esses são os instrumentos para talhar a nossa madeira. Peçamos a Jesus, então, que nos auxilie nesse processo. E que hoje, daqui a pouquinho, quando a gente for deitar, que a gente possa trazer à nossa mente essas 3 profissões que ele nos sugeriu ali, que de forma ilustre mostram para nós o nosso caminho de evolução espiritual, de sairmos aqui dessa encarnação muito melhor do que chegamos, né? A partir do momento em que nós enxergamos que ali dentro da nossa casa a gente pode oferecer o melhor peixe, a gente pode produzir a melhor peça de barro, limpando o barro, e a gente pode talhar a madeira bruta da melhor maneira que a gente tiver condições. Que Jesus nos ampare nesse processo e nos auxilie para que a gente tenha condições de andar, né, dentro do nosso lar.